Então, vamos lá. Então, a gente está vendo o conceito de seno, cosseno e tangente do triângulo retângulo. Eu falei para vocês que nós temos três dimensões aí que nós devemos levar em consideração para o cálculo do seno, cosseno e tangente, que é o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Para a gente saber o que são esses catetos, esses lados, nós pegamos o ângulo de referência, nesse caso, esse ângulo aqui que está representado de preto, o ângulo alfa. Esse ângulo aqui, então esse cateto, essa reta, semi-reta verde do triângulo, a gente chama cateto oposto ao ângulo alfa, né? Ele é o lado que está oposto, ao contrário do ângulo, em análise. O cateto adjacente é o cateto que está junto ou adjunto, né? Na reta aqui do cateto ou do ângulo em análise, do ângulo alfa. E a hipotenusa é o outro lado que não toca nem o cateto adjacente, nem o cateto oposto. Geralmente é o lado maior do triângulo retângulo. E aí eu falei para vocês que para nós calcularmos o seno do ângulo, a gente divide o cateto oposto pela hipotenusa, certo? Que é esse valor, se fosse em número aqui, se aqui fosse 10, se aqui fosse, sei lá, 10, e aqui fosse 20, por exemplo, seria 10 dividido por 20. O cateto, o cosseno, como é que a gente calcula? Cosseno é cateto adjacente, certo? A gente pega o cateto adjacente, que é o valor dessa reta vermelha aí, e a gente divide pela hipotenusa também. Divide pela hipotenusa. Certo? Então, é muito fácil aqui. Se o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto adjacente. É uns nomes estranhos, né? Cateto adjacente. Eu não vou botar aqui o nome todo que não dá. Sobre. Aliás, cateto oposto sobre cateto adjacente. Desculpa, deixa eu apagar aqui. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Certo? Aí não entra a hipotenusa na tangente. Basta a gente botar o cateto oposto sobre cateto adjacente. Por que é importante saber isso? Porque para fazer os cálculos é necessário esse conhecimento, né? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, são os lados aí que a gente divide. Vamos ver na prática como é que isso funciona, né? Vou passar aqui para um problema prático para vocês verem. Tá. No seno, cosseno e tangente, nós temos chamados ângulos notáveis. São ângulos que a gente geralmente trabalha. Geralmente nos problemas a gente trabalha com ângulo de 30, 45, 60 graus. Então, a gente tem uma tabelinha aqui já com esses valores de seno, cosseno e tangente. Então, o seno de 30 é 1/2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e assim por diante. Vocês têm a tabela aí com esses valores. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Tá tudo ok? Responda aí que eu não estou vendo vocês aqui agora. Estão vendo tudo? Eu não vejo as mensagens nem nada. Só queria saber se está tudo ok aí. Estão vendo essa tabela aí? Tô. Tá. Ok, beleza. Tá. Beleza. Então, essa tabelinha tem que decorar, não tem jeito. Vocês têm que ter esses valores aí na cabeça para resolver problemas. Ou então, na hora, consulta, porque a gente sempre vai trabalhar com esses valores. Vamos ver esse outro problema aqui, ó. Para resgatar um gato de cima de uma árvore, a população local chamou os bombeiros. Ao chegar no local, um bombeiro precisou apoiar uma escada de 4 metros no tronco da árvore, formando um ângulo de 60 graus com o solo. Qual a distância que a parte inferior da escada ficou em relação à árvore? O mesmo problema, né? Vamos desenhar aqui uma árvorezinha qualquer. Então, eu sou meio ruim de desenho. Faz de conta que isso aqui é uma árvore, né? Aí aqui é o solo. Aí o cara aqui está dizendo que ao chegar no local, um bombeiro... O gato estava aqui em cima da árvore. O bombeiro precisou apoiar uma escada de 4 metros, né? Então ele apoiou uma escada aqui
essa escada tem 4 metros, não é isso? No tronco da árvore, formando um ângulo de 60 graus com o solo. Então, aqui é, 60 graus, não é isso? E, quer dizer, ao chegar num bombeiro de Brasil, tem 4 metros no tronco. Ao chegar no local, um bombeiro precisa apoiar uma escada de 4 metros no tronco da árvore, formando um ângulo de 60 com o solo. A distância que a parte inferior da escada ficou em relação à árvore. Então, seria essa distância daqui até aqui que se quer descobrir, não é? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o cateto oposto, nós temos aqui a hipotenusa, nós temos aqui o cateto adjacente, né? Então, como é que a gente resolve esse problema? Nós temos o valor da hipotenusa. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, né? A gente não quer cateto oposto. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Então, o cosseno serviria, porque, ó, cosseno de 60 é cateto adjacente, que é o que a gente está procurando, sobre a hipotenusa, que é 4 metros. Aí eu vou lá na tabela ver qual é o valor do ângulo ou do cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 meio, tá vendo? 1 sobre 2. Aí eu vou pegar aqui, vou voltar. Gente. Vou colocar aqui 1 sobre 2. Ai, que droga. 1 sobre 2 é igual ao cateto adjacente, que é essa distância daqui para cá, tá vendo? Dividido por 4. Aí, se eu fizer a conta aqui, ó, eu vou pegar 4 vezes 1 sobre 2. Cateto oposto aqui, eu pego o 1 sobre 2 e multiplico por 4, não é assim que faz a conta? 4 vezes 1, 4 sobre 2, que dá igual a 2. Ou seja, essa distância aqui vai ser de 2 metros. Essa distância do pé da escada até a árvore é de 2 metros. A escada é de 4 metros e faz um ângulo de 60 graus. Certo? É mais ou menos aí. Esses problemas a gente, na realidade, só aprende a resolver se a gente for praticando, né? É praticando, mas sempre faça o esquema primeiro e observe as 3 fórmulas que eu passo aqui para vocês não se atrapalharem e resolver a situação que é pedida. Certo? Ao decolar, um avião percorre uma trajetória retilínea formando um ângulo de 30 graus com o solo. Após percorrer 1.000 metros, qual é a altura atingida pelo avião? É o avião que está percorrendo 1.000 metros, não é a distância do solo, não. Então, esses 1.000 metros ele tem que estar aqui na hipotenusa, né? Quer ver? Na realidade, o avião percorreu 1.000 metros. Então, o avião está aqui, ó, ele saiu daqui para cá, ele percorreu 1.000 metros assim. Ok? Então, esse cateto adjacente aqui, ele a gente não sabe. E a gente quer descobrir o cateto oposto, então não é tangente aqui que a gente vai usar, não. Aí sim, a gente pode usar o seno, não é? A gente pode usar o seno, ó. Observe, ó. Seno de 30 graus é cateto oposto, botar CO, sobre hipotenusa, não é isso a forma? Porque, ó, eu tenho o cateto oposto é o que eu estou procurando, é a minha incógnita. O seno de 30 eu procuro na tabela lá o valor, e a hipotenusa eu já tenho aqui, que é 1.000. Então, eu vou aqui procurar qual é o valor do seno de 30. Ó, seno de 30 é 1 meio também, ó. Veja que seno de 30 é 1 meio e cosseno de 60 também é 1 meio. Tá vendo que os valores se repetem? Aqui, ó. Deixa eu ver outro que repete aqui. Acho que é só isso mesmo, né? Não, aqui, ó. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Tem uns valores na tabela que repete aqui. Então, o seno de 30 é 1 meio. Então, a gente volta lá para o problema. Né? Vamos botar 1 meio no lugar de seno de 30. O cateto oposto é o que a gente está procurando. A hipotenusa é 1.000. Então, o cateto oposto, que é essa altura aí do avião, que a gente quer saber,
Basta a gente multiplicar 1000 vezes 1 meio, ou 1 meio vezes 1000, tanto faz. Que nada mais é porque se eu multiplico 1000 vezes 1, 1000. 1000 dividido por 2, 500. Então, o valor, a altura aí daqui do avião, porque depois ele percorrer 1000 metros assim, ele vai ter subido 500 metros assim na vertical. Certo? Se ele pega aqui um ângulo de 30 graus. Eu tinha feito errado ali porque eu tinha colocado o 1000 no cateto adjacente, era na hipotenusa, que na realidade é o deslocamento do avião e não o deslocamento do solo. Ok? É só uma revisãozinha aqui básica. Então, vocês têm aí as atividades para fazerem no educador e façam de matemática, façam de português e de robótica. No de robótica tem para vocês fazerem um cadastro lá no Scratch, que é para a gente fazer as programaçõezinhas lá, básicas. Façam, tentem fazer lá aquele cadastro que vale 2 pontos. Vocês têm que ter uma conta de e-mail, viu? E cria uma conta e guarda a senha e o login que vocês criarem, porque a gente vai precisar, certo?